Olá, gente! Bem-vinda a mais uma aula de física. E o tema da aula dessa semana é forças no plano inclinado. O que é um plano inclinado? O plano inclinado nada mais é do que uma máquina simples que serve para facilitar o trabalho de uma força, para elevar um objeto a uma determinada altura ou para fazer com que esse objeto desça de uma determinada altura. Então, no nosso dia a dia, os planos inclinados são conhecidos como rampas. As rampas elas servem aí para que você eleve um objeto a uma determinada altura sem fazer muito esforço, tá? Então, o plano inclinado serve aí para ajudar, né, para facilitar o trabalho de uma determinada força, ok? Vou colocar aqui uma imagem para vocês verem as forças que são aplicadas aí, as forças que estão em um plano inclinado, agindo quando temos em um plano inclinado. Então, a gente observa que tem a força-peso, essa sempre vai existir, tá? Então, tem a força-peso. Lembrando que a direção da força-peso é sempre vertical, sentido para baixo. Aí eu tenho a força normal. A força normal ela é uma força perpendicular ao plano de apoio. Então, eu tenho aí o carro, ele está aí no plano inclinado. Então, observem a direção e o sentido da força normal, sempre perpendicular ao plano de apoio. Outra força que eu tenho aí no caso do exemplo é um cabo, né, puxando o carro. Então, eu vou ter essa tração aí, uma força de tração puxando o carro. Então, observe que você tem três forças agindo. E detalhe, se o plano não for liso, não for polido, eu tenho aí uma outra força que é a força de atrito. Não pode esquecer também desse detalhe. Então, essas são as forças aí aplicadas sobre o plano inclinado, quando o objeto está sobre um plano inclinado. Aí vem a resolução de questões. Como é que são cobradas questões? Normalmente, minha gente, as questões elas são cobradas em situações em que pede aí para você calcular, por exemplo, a força que foi aplicada sobre o corpo para elevar a determinada altura. Aí você tem que analisar todas as forças que agem no corpo, isolar as forças aí e aplicar a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vou colocar aqui uma segunda imagem, você vai ver que para você conseguir encontrar aí, por exemplo, a atração do corpo, eu vou ter que encontrar aí uma componente do peso, não é isso? Que eu chamo aí de PT. Uma coisa, gente, quando a gente vai trabalhar com o plano inclinado, sempre você vai ter que retornar lá ao conteúdo de decomposição de vetores. Você vai decompor o vetor peso no sentido aí, ou melhor, no eixo, você vai distribuir as forças em eixos, no eixo Y e no eixo X. Então, vai decompor o peso no eixo X e decompor o peso aí no eixo Y. Lembrando que lá na decomposição de vetores, a soma dessas forças aí no eixo X e no eixo Y vai me dar o total do peso do corpo. Então, eu vou distribuir em dois eixos. E com isso vai ficar fácil para mim encontrar as forças que eu quero. Por exemplo, dá para mim encontrar a normal. Quem vai ser a normal? Vai ser a decomposição da força-peso no eixo, vou chamar de Y, no eixo Y. Então, a normal é igual a P no correspondente ao eixo Y, que aqui no nosso livro-texto ele chama de PN. E aí, para mim encontrar a tração que está puxando aí o carro, eu vou decompor aí o meu peso no eixo X. Então, a minha tração vai ser igual ao peso correspondente a esse eixo. E no nosso livro-texto ele chama de PT, tá? E aí, quais são os valores para essas componentes? Você vai decompor e aí você vai observar que o PX, ele está no eixo aí. Então, o PX, ele vai estar num eixo aí
correspondente ao ângulo oposto ao ângulo do plano inclinado. Porque aqui também você vai aplicar semelhança de triângulos, tá? Então, você vai observar que o PX corresponde aí o cateto oposto ao ângulo ao ângulo correspondente ao plano inclinado. Então, se PX é cateto oposto, eu tenho uma relação de seno do ângulo, né? Então, PX, que corresponde ao PT, vai ser igual ao peso vezes o seno do ângulo. Já o PY corresponde ao cateto adjacente, ou seja, corresponde a um eixo que está bem próximo ao ângulo correspondente ao ângulo do plano inclinado. E com isso, você vai ter que PY ou PN vai ser igual ao peso do corpo vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, gente, para vocês responderem questões utilizando o plano inclinado, você vai ter que, primeiro, encontrar todas as forças que estão agindo no corpo no plano. Segundo, você vai ter que decompor a força peso no eixo X e no eixo Y. Terceiro, você vai ter que lembrar aí da semelhança de triângulos para você localizar o ângulozinho, porque o ângulo que vai estar entre os eixos PX e PY e o peso vai ser correspondente ao ângulo do plano inclinado. E a partir daí você aplica a segunda lei de Newton, tá bom? Então, a nossa aula dessa semana é para vocês reverem esses pontos que eu já até comentei questões sobre plano inclinado na sala de aula, na aula online. Então, reveja esses pontos aí, que no nosso próximo encontro nós vamos resolver questões sobre isso. Até mais!